Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva. Muito obrigada pela presença de vocês. Tem alguém que veio pela primeira vez? Já são todos velhos conhecidos. E sabem que quando eu venho aqui para frente, que a Heleninha me escala, ela liga, viu, gente, durante o dia com medo de eu faltar. Eu já sei que é para fazer aquilo que eu sou especialista. O que que é? Pedir. Olha, quem mandou em outra reencarnação ser esbanjador agora pede, né? Ainda bem que não é para mim, né? Estou pedindo para o outro. Olha, para fazer doações para o Paz e Amor é muito simples. Basta entrar no site que tem ali todas as informações, mas a nossa segunda-feira, responsável pelo macarrão espaguete, está muito pobre. Eu sei que a situação está muito difícil, mas é aquilo que eu falo. Quando a gente não pode doar, a gente pede para o vizinho, pede para o amigo, desmancha a rodinha da família que está fazendo fofoca e pede um pacote de macarrão para cada um, que fala, vocês doam um pacote de macarrão, vai todo mundo lavar a louça depois do almoço. Todo mundo vai trazer o macarrão para vocês. Agora é um assunto que não é para ser falado em tom de brincadeira. Drogas ou jogos de forma descontrolada. Nós estamos vivendo um período muito difícil e as famílias, às vezes, se sentem muito inseguras em não saber lidar com o assunto. E nós temos 2 trabalhos aqui na casa voltados para este assunto. Eles são dirigidos pela nossa querida Tânia Carvalho. São trabalhos que ajudam a direcionar o assunto. Esse trabalho se chama Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes. Às segundas-feiras, ele começa às 20 horas e termina às 21h30. Então, quem precisar pode subir e assistir o trabalho. Mas ele tem também na quarta-feira e ele é de forma online. Então, quem não pode, porque às vezes é uma pessoa que não tem condição de vir ao Paz e Amor, mas pode assistir o trabalho para ter uma ajuda num assunto tão delicado. E esse assunto, ele vai arrematar o nosso terceiro assunto, que é a mocidade espírita. Criança e adolescente, direcionado em uma religião, em uma religiosidade, direcionado pelo Evangelho, dificilmente ele vai para as drogas. Dificilmente. Acontece? Acontece. A família tem culpa? Nem sempre. Nem sempre. É fácil a gente... fulano é culpado. Cada um é cada um. Mas se ele frequenta e ele tem um direcionamento religioso, espiritual, de uma mocidade equilibrada, dificilmente ele vai para um caminho que não é aquele caminho do bem, aquele caminho que que a gente chama de mais certo, né? Então, nós estamos convidando todos aqueles que têm crianças e jovens em casa que tragam para a mocidade infantil e para a evangelização infantil também. Antes que a Leila me puxe a orelha, eu vou pedir para o nosso kit de higiene para as assistidas dos sábados. Hoje, uma pessoa estava me falando que nesse último bimestre ela teve muita dificuldade na escola por conta das meninas em fase menstrual não irem para a escola por falta de absorvente. Gente, isso dói no coração da gente. Dói. Porque ali tem uma pessoa chacoalhando a cabeça, eu acho que ela é professora, ela sabe disso. Então,
trazer, às vezes, um pacotinho de absorvente, ou uma pasta de dente, um sabonete, faz parte da compra da gente do mês e ajuda muito. Ajuda essas pessoas que não têm condição mesmo de comprar. Já pediu o suficiente, né? Agora vamos para os trabalhadores da noite. Quem vai ler o Evangelho, a mensagem e a prece inicial é o senhor Carlos Alberto. As vibrações gerais e do passe é o Reinaldo Sena. As vibrações das águas e passes e a prece final é a Ivete Saab. E hoje nós temos o prazer de receber o Tiago Matias, que é um companheiro aqui da casa, um jovem que a gente viu crescer, e ele vai nos falar sobre o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo. É bom a gente prestar bastante atenção para a gente fazer uma conexão com os dias atuais, né? Talvez a gente consiga fazer alguns links para que a gente possa aprender mais. Que todos tenham um trabalho maravilhoso, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que todos sejam bem-vindos, estamos esperando todos aqui na Casa de Paz e Amor, e que todos saiam daqui com a alma leve, com o espírito bem leve. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, bem-vindo a todos. Mercadores expulsos do templo, esse tema está em Marcos, capítulo 11, versículo 15. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada a casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuraram um meio de o prender, pois temiam, visto que todo o povo era tomado pela sua doutrina. Gratuidade do bem. A mediocridade conquista moral e espiritual que jamais privilegia sem que haja uma retaguarda do esforço pessoal e da realização dignificadora. Os perigos a que se expõe aquele que a exerce constituem o grande desafio a fim de que possa ascender, superando-os pouco a pouco, enquanto sublima os sentimentos e corrija as anfractuosidades morais, trabalhando as inspirações íntimas que se devem elevar, facultando-lhe a real felicidade e alegria de servir. Quem realmente se dedica ao bem e o faz com gratuidade, experimenta incomparável júbilo, que se expressa mediante a felicidade do poder, doar ao invés de receber, ajudar antes de que ser beneficiado. Por isso, jamais a mediocridade poderá transformar-se em profissão sobre qualquer pretexto, conforme se apresente. A lei que vibra a toda parte é parte do trabalho e da conquista do pão, do labor digno, pessoal e intransferível. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Senhor, nosso Pai amantíssimo, e rogamos a Ele que nos sustente nessa noite e que areje nossas mentes, as nossas aptidões, para que possa inspirar o nosso querido palestrante e ele possa nos transmitir tudo aquilo que realmente necessitamos aprender. Que assim seja, Senhor.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer sempre as vibrações que eu recebo quando estou aqui, de todos vocês. O convite da equipe Amorável, que sempre lembra de mim e me faz o chamado, na verdade, para mais aprender do que propriamente transmitir alguma coisa para vocês. Então, é sempre esses dois motivos que me movem a estar aqui com vocês, reconhecendo esses rostinhos, não só da equipe, mas de vocês que estão hoje como público. Aprender, né, revisitando o Evangelho, tentar incentivá-los a fazer isso também e receber essas vibrações que eu sempre sinto que recebo de vocês. Muito bem. Quando eu vou voltar à capa, fomos chamados para refletir junto com vocês sobre esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi: qual a utilidade de pensar nesse trecho específico do Evangelho, que já estava em Marcos, já estava em Mateus, e depois foi recolhido por Kardec? Qual a utilidade desse trecho, que no Evangelho segundo o Espiritismo vem dentro do capítulo, né, dar de graça ao que de graça receber? Para um público que, em sua maioria, vocês, não estão dedicados, suponho eu, pelo que conheço do trabalho da casa, diuturnamente a um trabalho mediúnico nas casas espíritas, né? E eu fiquei com muito receio de pensar na abordagem desse tema, focado exclusivamente, que é o que geralmente acontece, é o próprio direcionamento do texto do Evangelho. Há trabalhadores de casas espíritas, aqueles que trabalham no que nós chamamos aqui popularmente de trabalhos fechados, não os trabalhos públicos. E eu não gostaria de distanciar esse tema de vocês. Alguns que estão aqui, lógico, trabalham em trabalhos fechados, que nós chamamos, né? Atende público que é encaminhado, com propósitos específicos. Aqui o nosso propósito é mais genérico e nós não fechamos portas a ninguém. Existem pessoas que estão em tratamento, mas a grande maioria vem para o seu reabastecimento semanal, né? Vocês não vêm para cá encaminhados. E daí a minha primeira pergunta, ao revisitar esse tema, foi: como pensar nesta abordagem? E aí logo, graças a Deus, fui inspirado, pensei o seguinte: se nem todos são médios popularmente chamados de ostensivos, todos se servem da mediunidade. Todos nós somos médiuns, mas principalmente todos nós recebemos o benefício da mediunidade. E aqui vamos trabalhar a mediunidade num conceito bem simples. A faculdade que todos nós temos, encarnados, de sofrer, em maior ou menor medida, a influência de outros seres que estão desencarnados, porque nós também somos espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados. E aqui o propósito, e eu já vou para o primeiro slide nesse sentido, principal desse trecho do Evangelho é pensar que este exercício de comunicação, esta faculdade de receber as benesses da espiritualidade, seja por meio de uma cura, seja por meio dos efeitos benéficos de uma prece, seja por meio de uma inspiração ou de uma intuição. Veja que eu tentei pensar em exemplos de mediunidade que geralmente nós não encaramos como mediunidade. Quando nós pensamos em mediunidade, nos vem à mente aquela mediunidade de efeitos físicos, que produz geralmente espetáculos que espantam as pessoas, que confundem algumas com efeitos de magia, supersticiosa, inclusive. Existe a mediunidade de efeitos físicos, em menor frequência hoje em dia, claro, mas a primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês é esta, né? A mediunidade é uma faculdade que está muito presente, frequentemente presente no nosso dia a dia. A prece que nós fazemos e pela qual nós nos conectamos à espiritualidade é um exercício mediúnico, que nos traz o quê? Uma conexão profunda com essa espiritualidade, em última instância, com Deus, né? Por meio desses espíritos beneméritos. Então, nós não podemos descartá-la enquanto exercício mediúnico. E a mensagem principal do Evangelho é essa: se Deus nos proporcionou esta faculdade, e aí você pode se colocar na posição de quem exerce a mediunidade ou na posição de quem é beneficiado pela mediunidade. A mediunidade, ela nunca é maléfica, ela nunca é prejudicial, ela sempre nos traz benefícios e bênçãos.
Então, se você não trabalha numa casa espírita, você é beneficiado pelos trabalhadores de uma casa espírita, pelo trabalho mediúnico que você mesmo pode exercer em seu favor quando você se conecta com a espiritualidade, e pelo trabalho que outras pessoas fazem por meio da prece, enviando vibrações e irradiações para a sua cura física, para a sua cura espiritual. Em todos esses pequenos atos, que são grandes atos do ponto de vista do conteúdo, nós estamos em conexão, sofrendo influência da espiritualidade. E a mensagem do Evangelho nos faz um alerta. Quando nós fazemos isso, como atores, ativamente ou passivamente, nós não podemos fazer disso um comércio. Nós não podemos cobrar por isso. E daí eu vou olhar bem para vocês e também vou dizer, nós não podemos pagar por isso. Porque se o exercício da mediunidade não nos toca diariamente enquanto atores, Tiago, eu não sou médium, eu não sou médium ostensivo, eu não trabalho numa casa espírita, né? Mas quem nunca ficou com aquela vontadezinha de no final do ano, né, quando começa a cantar aquela musiquinha que todo mundo conhece, eu preciso de um ano melhor, eu vou ali ver os números, eu vou ali ver as cartas, ou no dia a dia mesmo, em questões que a gente não dá muita importância, eu vou ali abrir o horóscopo, sem condenar as pessoas que fazem isso. O que o Evangelho, porque nós não podemos nos colocar na posição de julgadores, nós pensamos no nosso bem, tentamos fazer o bem para as pessoas que estão próximas da gente. O que esse trecho do Evangelho nos quis dizer foi o seguinte: se a conexão com a espiritualidade é uma faculdade da nossa própria alma, porque quanto espíritos que estamos encarnados, nós temos alma. Quando nós desencarnamos, nós somos espíritos desencarnados. Mas, enquanto nós estamos encarnados, nós recebemos esta faculdade por concessão de quem? De Deus. Então, vamos pensar como criaturas que estão diante de uma divindade que nós nem temos condições ainda de definir precisamente. Deus faria de nós intermediários remunerados das suas bênçãos? Vamos pensar um pouquinho atrás. Deus cobraria pelas bênçãos que concede às pessoas? Se Deus é justo, bom, misericordioso, onipresente, onisciente, todo-poderoso e sequer pode ser definido com as palavras que temos à nossa disposição. Ele se prestaria a essa mesquinhez? Acho que não, né? Vamos pensar um pouquinho ainda mais, de forma mais precisa. Deus nos diferenciaria a ponto de aqueles que têm condições de materiais de pagar serem privilegiados porque podem pagar e aqueles que não podem ficariam ao relento? Acho que também não. Foi por isso que Kardec fez questão de trazer esta mensagem na forma de uma passagem que é bastante, inclusive, contestada entre os estudiosos do Evangelho, porque alguns contestam. Jesus sempre foi muito compreensivo, parcimonioso, tolerante, benevolente, e esta é uma das passagens do Evangelho em que Jesus se mostrou mais contundente. Alguns até dizem agressivo. Porque, dependendo da tradução do Evangelho, em Marcos e em Mateus, em algumas passagens é retratado, inclusive, que Jesus agiu com força física. Não vamos entrar nesse mérito da tradução e da interpretação, inclusive isso valeria uma análise apartada, né, em que, em alguns momentos, Jesus precisou agir, sim, com contundência, com firmeza. Mas a mensagem principal que o Evangelho nos transmite hoje, que Ele quer nos transmitir, que eu pensei em dividir com vocês, foi essa. A mediunidade não está à venda. A mediunidade não pode ser objeto de comércio. E se eu não sou médium que trabalha no centro espírita, porque essa lição, para aqueles que trabalham em casas espíritas, é muito repetida. E nós muitas vezes pensamos no pagamento em pecúnia, mas tudo que atende ao interesse pessoal, ao orgulho, à vaidade, né? A privilégios, a posições, tudo isso representaria remunerações
não caridosas, não materiais. E Jesus não quer isso. Tanto que ele condenou de forma veemente. Deus não quer isso. Não quer nos desigualar. Aqueles que podem pagar recebem mais. Não quer nos transformar em intermediários remunerados dessa faculdade que acomete a todos. E não quer traduzir em matéria as bênçãos que são de natureza não só caridosa, mas nesse sentido moral e espiritual. Uma das grandes lições da doutrina espírita é o ensino de que a matéria não deve ser prioritária na nossa vida. É necessária para o nosso aprendizado, para o nosso estabelecimento, mas não deve, do ponto de vista da nossa valoração, das nossas prioridades, ser colocado em primeiro lugar. E aí eu trouxe para vocês um exemplo bastante singelo, mas que sempre me toca quando eu penso nesse assunto, né? Quem nunca ouviu, ou às vezes pode ter ouvido, inclusive hoje, vindo para cá, Tiago, você está indo para o centro espírita? Reza para mim, vibra para mim. Existe uma diferença importante entre vibre para mim, reze por mim, ore por mim, e ore para mim. Quando a pessoa se coloca na situação e na condição de pedir para que você ore por ela está pedindo algo que você não pode fazer por ela, que é se colocar na condição de se conectar com a espiritualidade. Isso é cada um por um dom gratuito, né? Nem um dom, por uma característica gratuitamente distribuída a todos nós que podemos fazer. Nós nos concentramos, nós vigiamos o nosso pensamento, nós elevamos o nosso pensamento para que nos conectemos à espiritualidade, aos espíritos beneméritos, ao nosso mentor, aos mentores do trabalho em que eventualmente estamos vinculados, e aí nós, com essa elevação, nos aproximamos mais de Deus. Isso ninguém pode fazer por ninguém. Se eu não me conecto, o outro que vai se conectar, a conexão é dele, da alma dele, do espírito dele. Ele pode, com isso, interceder por você. E aí é válido o orar por mim. Eu me conecto, peço para Maria José também interceder por mim, diante de uma necessidade, peço para Maria Helena, e num elo, numa conexão conjunta, nós fortalecemos a intercessão por mim ou por quem quer que seja. E isso é super benéfico. Agora, quando eu peço para o outro rezar para mim, eu estou querendo me furtar de uma conexão que cabe a mim mesmo, apenas a mim. Então, nesse sentido, a mediunidade, por ser uma característica que acomete a todos nós, deve ser exercida gratuitamente por nós mesmos, para nós mesmos, em benefício dos outros. Com fins, como eu coloquei aqui, exclusivamente morais, portanto, caridosos, e muitas vezes o contato com a mediunidade tem um propósito consolador, como Chico fez para tantas mães, por exemplo, que se separaram precocemente dos seus filhos encarnados, instrutivos, quando nós temos a oportunidade de, por exemplo, sermos inspirados, nós muitas vezes descartamos as inspirações que temos diuturnamente. Sabe quando vem aquela sensaçãozinha, não vira aqui à esquerda, vira à direita? Não reage imediatamente à agressão que você recebeu? Se cale. Durma uma noite de sono para tomar a decisão depois? Nós achamos que isso é o acaso, ou não damos o crédito devido que muitas vezes cabe à espiritualidade, e a nós que nos conectamos a ela, e fomos merecedores dessa inspiração. E às vezes recebemos por nós, para nós, às vezes recebemos pelo outro. Alguns médiuns conseguem, inclusive, têm aptidão para receber mensagens específicas que podem instruir em determinado momento um grupo que está estudando, alguém que está precisando de consolação, mas em última instância a mediunidade tem um propósito, como Kardec diria, moral religioso, que é o quê? Religião,
A palavra religião significa o quê? Religar. O propósito de te reconectar com aquilo de onde você proveio, que é Deus. Em última instância, ou em primeira instância, é esta a função da mediunidade, é esse o propósito. Então, fins exclusivamente materialistas, pessoais, interesseiros, devem ser os últimos, ou melhor, não devem ser buscados quando exercemos a nossa mediunidade. Seja dentro de uma casa espírita, seja em uma prece, em uma vibração específica que dirijo a um parente, a um amigo, seja nas nossas orações cotidianas. E daí eu gostaria de colocar para vocês de forma até um pouco mais específica. A mediunidade, ela não pode ser transformada em uma mercadoria, porque ela não é um objeto que me pertence. Não sendo um objeto que me pertence, por que não nos pertence, Tiago? Porque se nós recebemos uma inspiração, se nós recebemos uma graça, se nós recebemos a bênção de uma cura, e nós fomos um intermediário disso, nós só fomos canais, nós só fomos meio. Isso não proveio da gente. Então eu não posso cobrar por aquilo que não me pertence. Se um médium tem uma mensagem para você, essa mensagem não é dele, e ele vai transmitir com todo cuidado, para não te impressionar, para não transformar isso em espetáculo, para não mistificar isso, e longe de cobrar por isso. Por isso, então, enquanto pacientes ou beneficiários do exercício mediúnico, nós não devemos glorificar o médium que eventualmente nos proporciona um bem. Nós não precisamos e não devemos colocá-lo em um altar. Inclusive porque um médium é alguém como nós, sujeito a falhas e imbuído, infelizmente ainda como todos nós, de orgulho e de egoísmo. E isso pode inflar o ego dele. Um bom médium é humilde. Primeiro que ele nunca faz nada sozinho, sempre em uma equipe. Depois que, se ele for beneficiar alguém em específico, porque assim é necessário, porque assim lhe for concedido, ele vai fazer isso com todo o cuidado do mundo. Como intérprete, sem desviar-se da finalidade caridosa, sem desviar-se da finalidade amorosa e não materialista. Mesmo porque os médiuns que abusam desta faculdade, geralmente eles não se conectam com espíritos benfeitores. Geralmente não, eles não conseguem. Porque a espiritualidade amiga, ela quer o bem de todos indistintamente, ela não vai se afinizar com quem está utilizando a mediunidade para fins próprios, para fins mercantilistas, para fins comerciais. E isso sim pode transformar um médium em um mistificador. Pode transformar o médium em alguém que transmite uma mensagem que não é da espiritualidade, que promove ou supostamente promove curas que não foram promovidas por meio dele, mas a partir da espiritualidade. Mesmo porque, pessoal, se a mediunidade é uma atividade, é uma atribuição, é uma característica que não depende para a sua manifestação da nossa moralidade, mas das nossas próprias condições fisiológicas, ela pode ser suspensa, ela pode ser interrompida se nós não elevarmos as nossas condições morais. Isso vale para nós enquanto pacientes, beneficiários da mediunidade, isso vale para nós enquanto exercentes da mediunidade. Ou seja, o médium que se desviar das finalidades devidas para a mediunidade, ele corre o risco de ter aproximado de si espíritos não bem intencionados. E daí ele não vai servir a mediunidade com Jesus, ele não vai servir a mediunidade benemérita. E, consequentemente, aquele que paga pelos serviços mediúnicos também atrai para próximo de si espíritos zombeteiros, espíritos que não estão preocupados com o bem e em exercer a mediunidade em nome de Jesus. E isso forma um círculo extremamente nefasto, tanto para o médium falido,
quanto para todos que se beneficiam desse tipo de mediunidade. Tudo bem? A minha luz verde azul já acendeu, então já sei que meu tempo acabou. Então, eu gostaria de terminar com uma mensagem que todos conhecem. Eu separei um trecho, ela é curta, e eu separei um trecho ainda menor dela. Tenho certeza que todos conhecem os versos finais da oração pela paz. E eu destaquei aquele verso, aquela frase que diz mais respeito, mais especificamente respeito ao que nós conversamos hoje. No finalzinho da oração pela paz, São Francisco de Assis diz: Mestre Jesus, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Então, é orando que nós vamos receber as bênçãos da oração. Se nós tivermos a mediunidade de cura, é por meio de nós curando que nós seremos curados material, espiritual e emocionalmente. Então, antes de pensarmos em receber pela mediunidade que nos acomete, ou pagar pela mediunidade que alguém exerce em nosso nome, pensemos em ofertar, caridosamente, amorosamente, que inevitavelmente nós vamos receber em troca. Não tem aquele ditado que diz que Deus paga em dobro aquilo que nós podemos ofertar? É nesse sentido. Paga ou nos retribui emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, e nós não precisamos transformar isso em comércio, transformar isso em matéria. Então, que Jesus e a espiritualidade continue a nos proporcionar a todos, nos abençoar a todos com as bênçãos da mediunidade com Jesus, gratuita, religiosa, caridosa e amorosa. Que assim seja. Vamos agradecendo com o nosso coração o nosso amigo Tiago, que passou para nós com muito carinho essa passagem do Evangelho, que fala muito de nós, do nosso trabalho e da nossa presença na Casa Espírita. Muito obrigado, Tiago. E nesse momento, vamos partindo para as nossas vibrações, para o nosso passe, pedindo para que os médiuns, os passistas que se prepararam durante o dia, que se liguem a toda essa espiritualidade amiga e possa ser o meio, possa ser o médium a transmitir a todos os pacientes tudo aquilo que eles vieram buscar, iniciando assim esse nosso trabalho de passes dessa noite. Vamos nos ligando nesse momento ao nosso mentor individual, pedindo para que ele possa passar a espiritualidade maior dessa casa, tudo aquilo que nós viemos buscar, e que assim esses mentores, esses médicos, psicólogos, essas enfermeiras, possam trabalhar neste momento sobre cada um de nós, derramando do mais alto aquelas energias que a gente precisa, aquele medicamento necessário para curar as nossas dores, as nossas aflições. Vamos nessa ligação com o mais alto, recebendo todos esses eflúvios salutares da espiritualidade. E esses mentores da espiritualidade, junto com o nosso mentor individual, eles vão trabalhando os nossos plexos, começando pelo coronário, passando pelo frontal, fazendo essa nossa ligação com toda essa espiritualidade amiga, vão passando pelo nosso laríngeo, controlando aquilo que devemos falar ou não falar, passando pelo nosso cardíaco, trabalhando ali as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos reequilibrando, nos fortalecendo na fé. Vão trabalhando também no nosso gástrico, uma luz bem verde para curar tudo aquilo que estamos digerindo
durante o dia, aquelas dificuldades que passamos, que vão atacando diretamente no nosso gástrico. Vamos trabalhando também o genésico e o esplênico, esses centros de força tão importante, tão trabalhado nessa segunda-feira, juntamente com a Meimei, com a doutora Carmen, doutora Mitsue, trabalhando nas futuras mamães, o processo de reencarnação, esse trabalho bendito dessa segunda-feira que sempre é muito bem recebido pela espiritualidade, muito trabalhado pela espiritualidade, e trabalhando também o básico, no pé da nossa coluna, e fechando esses centros de força, nós vamos nos ligando cada vez mais a essa espiritualidade amiga, com os nossos centros de forças reequilibrados, com os nossos plexos ligados, totalmente ligados a esses mentores da espiritualidade, prontos para receber toda essa fluidificação, toda essa medicamentação e esse reabastecimento que vai recaindo sobre nós. E nós, que já recebemos esses remédios da espiritualidade, vamos agora doar de nós para aqueles que tanto necessitam. Vamos primeiramente levando essas energias para o nosso lar, abrindo a porta da nossa casa e pedindo para que essa espiritualidade amiga adentre e faça ali uma fluidificação, limpando todos os cantos e recantos da nossa casa, tirando, se por acaso ali tenha, as energias deletérias, algum tipo de miasma, pedindo para que essa equipe espiritual possa fazer uma limpeza fluídica e agora para que eles possam reabastecer o nosso lar. Colocar ali todas essas energias salutares, toda essa vibração de paz e de amor que nós viemos buscar aqui na nossa casa, que eles possam levar para o nosso lar, possam reabastecer o nosso local do sono, para que nesse momento de descanso do corpo, possamos nos desdobrar e encontrar esses espíritos amigos para aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina e sobre a nossa encarnação. Vamos assim reabastecendo o nosso local do Evangelho no lar e vamos expandindo essas energias do nosso lar para todo o nosso prédio, para os nossos vizinhos da esquerda, da direita, aqueles que estão à nossa frente, os que estão atrás de nós, expandindo essas energias para o nosso bairro, para a nossa cidade, para todo o nosso estado e o nosso país, pedindo para que essa espiritualidade amiga possa iluminar a nossa mente e todos aqueles que lutam nesse momento para governar o nosso país, o nosso estado, que eles possam ser plenamente iluminados, para que nós também, nesse momento de ser iluminados, possamos escolher a melhor pessoa para nos representar. Vamos ampliando essas energias para todo o nosso planeta, levando para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que necessitam desse contato com a espiritualidade, desse amor do Cristo, para que todos recebam esse afago nos hospitais, nos abrigos de criança, nos abrigos de idosos, para que todos esses sintam esse amor que nós estamos sentindo no nosso coração e que assim possam estar seguros, firmes dessa jornada espírita que é a nossa reencarnação. Que o Mestre Jesus esteja abençoando a cada um neste momento e para sempre. Que Ele possa estar conosco agora, que Ele possa estar conosco sempre, que a gente possa pedir para obter. Que assim seja. Vamos seguindo nesse momento para a fluidificação das nossas águas, seguindo para a fluidificação e para a prece de encerramento com a Leila.
mantendo os nossos olhos fechados, a nossa conexão com Deus, nosso Pai, a espiritualidade bendita, nós vamos pedindo para que essa espiritualidade possa, nesse momento, fazer a fluidificação das nossas águas. Aqueles que trouxeram o vasilhame, pode mentalizar o seu vasilhame. Aqueles que não o trouxeram, mentalize os vasilhames de sua casa, o vasilhame da pessoa que está precisando de uma água fluidificada. E, humildemente, nós pedimos a estes trabalhadores da espiritualidade aqui presente, que fazem coleta na nossa natureza e levam esses fluidos benditos ao plano mais alto, manuseando-os e trazendo-os no momento do Evangelho para a fluidificação das nossas águas. Que cada um mentalize o vasilhame e a pessoa que vai ser beneficiada por essa água e ore profundamente a Deus que permita que nós possamos receber todas as benesses que essa água fluidificada possa nos trazer e que durante a semana tomemos ela junto com os nossos medicamentos e no momento de tomar, elevemos, nos conectemos com Deus, nosso Pai, para que tenhamos assim a dádiva de receber as benesses da água fluidificada. E agora, agradecemos a Deus, nosso Pai, aos mentores desse trabalho, aos nossos mentores, por todas as graças recebidas na noite de hoje. Somos gratos, caro Jesus, mentores desta casa, por podermos ter participado desse trabalho. E agora, ao voltarmos para os nossos lares, levamos nos nossos pensamentos positividade, alegria e os ensinamentos da noite, para assim transmitir para todos aqueles que encontremos em casa e fazer do nosso lar um exemplo daquilo que queremos para a nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, trabalho. E vamos manter a paz em nossos corações, tá bom? Boa semana. De luz, paz e amor em Jesus.